Alô Piracicaba, alô Brasil, começa o nosso Néder especial. Hoje nós vamos falar sobre os 57 anos do Centro Espírita Manuel Girão, um patrimônio da espiritualidade de Piracicaba para todo o Brasil. E a entrevista que fizemos com o senhor Hélio Braga, esse personagem central na vida do Centro Espírita Manuel Girão. Uma figura muito querida, uma figura que no decorrer das décadas ajudou inúmeras famílias, inúmeras pessoas que estavam ali desesperadas, e ele conseguiu, com os ensinamentos, com as suas orientações e com toda a equipe espiritual que acompanha o seu trabalho e que o guia, trazer benefícios para muita gente. Hoje nós vamos trazer essa entrevista com o senhor Hélio Braga, desejando que você que está em casa, independente da sua religião, aceite esse trabalho jornalístico como uma maneira de trazer o descobrimento ou o redescobrimento, ou quem sabe até a discussão espiritual de novo para dentro da sua casa, para dentro de você mesmo. Essa raiz espiritual que às vezes fica adormecida dentro da gente tem que ser novamente regada e ser mais uma vez incentivada a dar importantes frutos. Frutos para nós, mas também e principalmente para todos aqueles que estão ao nosso redor. Esse é o trabalho que foi desenvolvido pelo Centro Espírita Manuel Girão e que vai continuar a ser desenvolvido. Afinal de contas, são agora mais de 57 anos de trabalho ininterrupto. E a entrevista com o senhor Hélio Braga você vê no programa de hoje. Hoje nós também vamos trazer para você as emoções do Festival de Basquete do Clube de Campo de Piracicaba. Tem as emoções do Vem Pra Rua. Piracicaba foi pra rua para lutar contra a corrupção. É o Néder Especial que está começando agora na tela da TVR, a sua TV regional, a sua TV de Piracicaba. Fique ligado, fique ligada, vem com a gente! Uma coisa fabulosa, né? Nós recebemos pessoas de variados tipos de enfermidades, estou colocando de enfermidades espirituais, porque a maioria, né, desconhece o que é a parte espiritual. Vamos então conferir essa reportagem agora no Néder Especial. Olha, o Carlos Augusto Churilli, um dos ex-presidentes do Centro Espírita Manuel Girão, que hoje está aqui, não só foi homenageado, como participou e continua sempre presente, sempre participando. Esse que é um local muito especial, uma casa que traz aí um benefício histórico para Piracicaba já há muitas décadas, Carlos. Prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos a presença, sempre oportuna, Néder, porque aqui realmente é uma casa de conforto, onde as pessoas se sentem acolhidas e que busca justamente trazer aquilo que é a realidade na questão espiritual, naquilo que é a busca da doutrina, para poder realmente deixar a pessoa bem confortável, bem à vontade. E a gente sabe e entende que hoje vocês, através dessa casa, ajudam a fazer a diferença, né? Uma instituição que você falou que traz o conforto, traz também orientação da palavra, isso é muito importante, né? É uma atividade totalmente filantrópica. Todas as pessoas que aqui comungam e participam, é um corpo associativo que mantém uma estrutura para poder dar uma orientação, tanto nos estudos, principalmente, que hoje virou a base da nossa casa, no sentido de dar orientação antecipada, preventiva, né? Naquilo que é a realidade, naquilo que nós buscamos como na condição humana. Agora, quantos anos você está aqui, Carlos? Já faz um bom tempo, né? Faz algum tempo, nós estamos aqui mais de 35 anos. Nós tivemos um período aqui primeiro como vice-presidente por 6 anos, depois como presidente também, como 6 anos, e continuamos colaborando hoje no conselho, participando
sempre atuante, sempre buscando dar ajuda, né? E aqui acompanhou todas as transformações, né, da casa, que ela foi crescendo muito no espaço físico, e quando começa a crescer no espaço físico é porque a demanda está grande também, né? Exato, inclusive se adequando aos tempos, porque como a sociedade muda e as necessidades também mudam, né? Então nós buscamos estar sempre atuantes, sempre buscando aquilo que é importante para as pessoas que aqui vêm, para trazer algum conforto, alguma alegria, tudo de forma gratuita, nada é cobrado, não existe nada de cobrança na questão financeira. A única cobrança é a modificação do indivíduo. Essa não somos nós, mas a doutrina que busca essa orientação. Grande sucesso a você, parabéns pelo trabalho, viu, Carlos? Nós é que agradecemos mais uma vez a participação, aos companheiros, e fica o convite a todos aqueles que estão nos assistindo poder participar aqui conosco, Rua Quirino Pacheco, 1108. Olha, um dos grandes personagens desta belíssima história do Centro Espírita Manuel Girão é o senhor Hélio Braga. A gente vai ter a honra de conversar com o senhor, que representa muito para nós e para toda a cidade, um trabalho abnegado, com muitas pessoas abnegadas que se doaram no decorrer desse tempo todo, e hoje uma lembrança positiva, um saldo extremamente favorecedor esse, né, seu Hélio, depois de tantos anos. Muito boa noite, prazer. Eu que agradeço, porque fazem 57 anos que nós militamos nessa casa. Essa casa, quando ela iniciou, Néder, ela tinha uma dimensão de 7 por 20, que foi a doação do Manuel Augusto Girão e Adelaide Girão. Passado 3 anos, deram a nós mais 10 metros de comprimento por 7 de largura, que no fundo se tornou um terreno aqui de 30 por 7. Aí, automaticamente, eu já fui um do que tomou parte na construção. Primeiro, uma equipe ergueu, levantou o prédio. Depois, uma outra realizou a cobertura e eu, com meus empregados, através do Manuel Augusto Girão, que era muito amigo do meu pai, pediu para que a gente viesse revestir as paredes. E daquela data para cá, Néder, nós continuamos aqui. E hoje, se você for ver bem, o Centro Espírita Manuel Girão, ele tem 17 de frente por 30 de fundo, mas tem a parte térrea também. E mais no fundo nós compramos 40 por 30. Então veja você a quantidade de terreno que hoje tem o Centro Espírita Manuel Girão. É no centro da cidade. E veja bem, um dos maiores centros da cidade em tudo, Néder. E muito interessante, todo esse progresso aconteceu porque em 1963 nós formamos aqui um grupo de elementos que visitavam todas as casas, independente de religião, das 7 da noite às 11. E eu posso até colocar para você os elementos que tomavam parte nesse trabalho nosso: Leandro Guerrini, Maurício Cardoso, Gastão da Silva Dias, Rui de Azevedo, o Luiz Albino, que o seu irmão foi o presidente da casa. Então, essa visitação, o centro aqui era um dos centros mais que recebia visitas, devido a esse tipo de trabalho que nós tínhamos. E depois, em 1982, eu formei aqui a primeira escola de médiuns. A primeira escola de médiuns
nós conseguimos aqui com 50 elementos. Hoje, se você vir a uma reunião de escola de médios aqui, nós temos terça, nós temos quinta, nós temos sexta e temos sábado. Aproximadamente, nós temos aqui hoje, quem trabalha dentro da doutrina espírita, na parte mediúnica, aproximadamente 130 elementos. Veja bem você, coisa que nenhum centro da cidade ainda tem. E hoje também, né, eu constituí um trabalho novo aqui no centro, do qual a gente fazia na época em que nós íamos no Cesário Mota, masculino e feminino, onde nós tínhamos lá vários médicos que trabalhavam junto, e lá a gente fazia um trabalho de passe, que ele é chamado de passe de dispersão, que ele é chamado de passe em série. Passe em série é uma coisa nova que a gente faz, como fazia lá com os internados. E aqui, então, ele produz uma coisa fabulosa, né? Nós recebemos pessoas de variados tipos de enfermidades, estou colocando de enfermidades espirituais, porque a maioria, né, desconhece o que é a parte espiritual. E nós aqui procuramos, na medida do possível, transmitir a esses companheiros o que é a parte espiritual. E hoje, então, vou falar um pouquinho da noite de hoje. Aqui apareceram pessoas que, de início, frequentavam a casa e, por determinadas coisas, sempre um vai para cá, outro vai para lá e assim por diante. E hoje apareceram todos aqui. Eu fiquei muito contente com essa, vamos dizer assim, reunião de companheiros, né, que aqui tivemos. Então, isso nada mais, nada menos enaltece, como eu bem disse, não sei se você se lembra, quando eu falei que eu fui muito questionado. Hélio, fale para mim, qual foi o melhor presidente do centro? Então, para mim, todos eles foram bons. Cada um deu aquilo que é próprio. Você não vai tirar leite de pedra, né, Ned? Aí não dá. Você faz aquilo que é possível. Então, o Centro Espírita Manuel Girão, hoje, ele nada mais é do que esses 10 companheiros que já passaram por aqui, e cada um deu a nós aqui a sua parte, que não adianta, porque fulano é melhor do que... Não tem nada disso, olha lá. Todos, cada um faz aquilo que lhe compete na hora certa, e isso me deixa muito contente, viu, Ned? Como esse trabalho de hoje também me deixou muito alegre de toda essa reunião festiva, né? Coisa que a maioria dos centros se esquecem de fazer. E interessante, né? Relembrar que começamos com essa quantia que eu falei para você, de 7 por 20. Então, precisa falar mais alguma coisa do trabalho dessa equipe de presidentes? Não, olha lá. O próprio centro mostra, não é? A quantidade de frequentadores, enfim, tudo que o centro promove aqui. E outra coisa muito interessante, isso aqui até vou contar para você porque é muito interessante. Esse centro aqui, ele já teve vários tipos de trabalhos. O primeiro, quando começou aqui, era dar alimentação para as pessoas que se diziam carentes. Mas aí, sabe o que nós descobrimos, né? Que as pessoas pegavam alimentação aqui e tinha uma venda logo na esquina aqui, eles iam lá, trocava a alimentação com pinga cigarro. Aí, a diretoria chegou à conclusão que nós deveríamos fazer o contrário. Vamos mudar um pouquinho. Fizemos aqui, então, eu fui o primeiro presidente da escola aqui de refeição, que nós montamos em 63, onde a gente atendia aproximadamente
umas 100 pessoas por dia, porque naquele tempo tinha o CEOSP, não sei se você recorda. CEOSP catava todas aquelas pessoas de rua e almoçavam no lar escola. E o jantar era aqui. A perua do CEOSP catava todo mundo e trazia aqui. Veja bem, isso aqui nós fizemos muito tempo. Também depois montamos um outro centro espírita, do próprio nosso aqui, lá na Ruingá. E lá, tudo que fazia aqui, fazia lá. Só que levavam a alimentação lá para ser distribuída no fim da semana. Sabe o que acontecia? Eles arrombavam, levavam tudo embora. E num determinado momento, então, um companheiro nosso, não vou dar o nome, ganhou 120 frango assado e levou lá na Ruingá. O que aconteceu? Formou-se uma fila muito grande e quando acabou o frango assado, um grupo queria bater nos nossos diretores, se você quer saber. Se não tivesse lá uns caras, uns policiais, eles tinham apanhado. Então daí... Estavam bravos porque tinha acabado a comida. Porque acabou, só tinha 120 frangos, eles queriam mais, entendeu? Então, veja bem, aí um dos diretores falou assim, vamos largar a mão disso, vamos vender isso aí e vamos voltar ao trabalho só por aqui, o Manuel Girão. Aqui também nós tivemos creche, Néder, creche que durou até 94. E por que nós paramos a creche em 94? Porque, na época, o governo lançou uma lei que você tinha que sair na rua, angariar fundo para pagar fundo de garantia. Era um absurdo, né? Porque tinha uma lei que permitia que você tivesse empregado sem pagar, esse tipo de coisa. Daí, essa lei nova suspendeu. Nós tivemos que mudar, porque agora é brincadeira você angariar fundo na rua para pagar esse fundo de garantia de empregado. Está tudo errado, né? Aí é que nós resolvemos encerrar esse trabalho e trabalhar cada vez mais na parte mediúnica. Tanto que deve ter um jornal aí, e eu tenho lá em casa, inclusive sobre o primeiro trabalho da escola de médios aqui nessa casa. Pessoas de alto valor, eu não vou citar nomes, porque de repente eu esqueço de alguém e vai falar, olha, está vendo? Me esqueceu. Não, todos eles vinham nos ajudar. E isso, Néder, é que levou o centro a tudo isso que hoje você está vendo. E que todos aqueles que quiserem, digamos assim, aprender o que é a parte mediúnica, é aqui esses trabalhos que nós temos semanalmente. Sei mais o que eu gostaria de falar para você. Eu queria lhe perguntar uma coisa. A gente conhece há muitos anos o seu trabalho, a cidade toda o conhece, o senhor é uma grande referência na área espiritual nessa cidade. Como começou essa sua ligação com o espiritismo? Como é que foi a sua chegada ao mundo espiritual, a tentar entender as manifestações, a senti-las também, já que o senhor também é um médium? Exatamente. Então, eu vou contar para você um fato interessante. Bom, então você já viu que eu vim parar aqui na construção, certo? Eu não conhecia nada de mediunidade. E o Manuel Girão, como ele era muito amigo do meu pai, eu dizia assim para ele, seu Manuel, na verdade, sabe, vocês sobem lá no forro, batem no forro, fazem barulho e falam que é os espíritos. E aí ele brincou comigo, eu falei, você não pode falar isso, não você viu, né? Falei, bom, aí num sábado eu vim aqui e na época os médios
tinham que ir numa residência aonde tinha uma menina aí de uns 14, 15 anos, urrando de dor. Mas aí me convidaram, né? E eu fui, sem saber porquê, nem... Lá fui, né? O que eu vou fazer? Fui. Fiquei atrás da porta. E os medianeiros deram o passe. Veja bem o que aconteceu. Aí, nós saímos de lá. Quando foi na segunda-feira, eu comecei a sentir uma dor de dente que não tinha o que cortasse. Aí, o doutor Roberto, aqui na Rua Moraes de Barros, um técnico dentista, fui lá e ele falou para mim assim, até vou falar um nome aqui para brincar, né? Porque ele falou, você é chato, você vem aqui só para torrar eu aqui, que você não tem nada na boca. Cutucou tudo minha boca, mandou embora. Quinta-feira, né, a dor aumentou. Tornei a voltar lá e o Roberto falou a mesma coisa. Só para você entender um pouquinho, quando foi no sábado, apareceu na minha boca uma deformação, um tumor. Aí que eu fiquei sabendo que a menina que nós fomos visitar era isso que ela tinha. Então, veja bem você, aí é que começou a minha iniciação por mediunidade. Muitos fatos bonitos eu tive na vida, né? E um fato muito bonito também que eu tive, uma senhora que entrou aqui certa vez, com uma criança que não dormia, só chorava, e não sei o quê, de repente eu peguei na mãozinha da menina assim, fiquei segurando, a menina dormiu, nunca mais chorou. Então, eu comecei a ter fenômenos interessantíssimos. E daí, eu passei a estudar também o que é radiestesia na época. E para que eu aprendesse o que é radiestesia, o doutor Salgado me conheceu, e eu ia na casa do doutor Salgado, e os livros de radiestesia eram tudo em francês, veja bem, né? Português eu já sou ruim, agora faço uma ideia, né? Ir lá com o doutor Salgado estudar radiestesia. E aí eu me aprofundei de um jeito tal, olha, que eu fiquei conhecido não só na cidade, em várias cidades, e até em São Paulo nós fomos ver um caso. Esse caso é muito interessante, muito bonito. Uma família muito rica de São Paulo, foi eu, Maurício Cardoso e Gastão da Silva Dias, atender essa menina que durante a noite, não sei se você já ouviu falar, adentrava agulha no corpo dela. E ela já tinha ido em tudo quanto era lugar, certo? E ninguém descobria realmente o que aquela menina tinha. O pai dela, riquíssimo, na Avenida América, em São Paulo, na época. Agora, veja lá, dali eu comecei a realizar fenômenos que nem eu sei explicar para você. Infelizmente, depois de uma certa idade, você sabe que o potencial magnético das pessoas vai caindo, não é verdade? Então, hoje, até março, ainda eu estava procurando atender várias pessoas, já mais no sentido assim, menor, não muito mais, como eu estou colocando para você. Porque se você pegar também tanto o Jornal de Piracicaba como a Beira Rio, eu tenho gravação lá em casa da Beira Rio, que nós conseguimos encontrar fatos que a própria ciência não conhecia. Pessoas que quebravam objetos sem saber como e por quê. Aí a gente ia lá e acabava descobrindo aquele médium, trazia para cá, trabalhava e acabava o fenômeno. Então, Néder, se eu for contar a minha vida para você, nossa, meu Deus do céu, nós vamos passar noites e noites, né? Fatos lindíssimos que sempre trabalhou junto de nós.
seu pai muito fez aqui com a gente também. Naquela época, seu pai, eu chamava ele de Lalo. É o apelido dele. É lá, tá vendo? Então, Lalo, ele vinha aqui. Ele tomava parte também no nosso trabalho. Então, veja como a gente tinha um bom deputado, nós tínhamos aqui delegado, investigador. E se eu for contar para você as pessoas que trabalhavam juntos aqui, é coisa fenomenal, viu? Muito nós fizemos para a parte do conhecimento de doutrina. E até hoje nós continuamos assim. Pena que agora eu estou tendo esse pequeno fracasso. Espero, segundo o médico, algum tempinho eu vou voltar a enxergar razoavelmente bem. Se Deus quiser. Eu que agradeço, Néder, a oportunidade que você me dá, né? E o que eu posso fazer? Pedir que futuramente, se eu estiver bem melhor, a gente encadeia alguma coisa, como eu fiz há pouco tempo. Eu fui fazer uma palestra sobre quem foi Leandro Guerrini. Coisa fabulosa, que o Leandro Guerrini foi meu companheiro há 28 anos de trabalho espírita. Veja bem. Viu? Uma alma maravilhosa. Né? Eu conheci, eu era pequeno, tive a oportunidade de conhecer. De conhecer ela. Então, e eu fiz a palestra lá, ficaram todo mundo boquiaberto. Eu não sabia que o Leandro era isso aí. O Leandro era isso e muita coisa. Tá vendo? E muitos outros, meu Deus do céu. Se eu for enumerar os companheiros, a dona Nair Arantes, que faleceu o filho dela há pouco tempo agora, lá da vila, aquele que era da farmácia da Vila Zazinho. Então, a dona Nair Arantes, trabalhamos juntos muito tempo sobre visitação. E você quer ver um fato interessante, eu vou contar para você, isso é bom até passar para você, é rápido. Dona Nair Arantes, o Jaime Rosenthal, há 40 anos atrás, me procurou, porque um parente dele estava precisando de uma coisa que tirasse ele daquela situação de doença que ele acompanhava. Ele morava, inclusive, em São Paulo. Aí, eu e o Jaime Rosenthal fomos lá, fizemos uma reunião na casa da dona Nair Arantes, e o médium se comunicou, doutor Cesário Mota, falou, olha, o que esse moço aqui precisa é tal medicamento, assim, assim, assado, e escreveu. Néder, aqui na cidade, no interior, ninguém tinha. Aí o Jaime Rosenthal descobriu o medicamento em São Paulo. Sabe o que aconteceu? Em 15 dias, o homem foi curado. Isso aí, inclusive, os dois filhos do Jaime Rosenthal conhecem o fato. Olha lá. Interessantíssimo. Tinha cada fato que eu vou dizer para você. Se eu ficar contando para você cada coisa lindíssima, escrevi um outro fato, eu vou contar para você. Veio lá do norte, o rapaz trabalhava no jornal de Piracicaba, e o Maurício Cardoso, primeiro, ele me procurou e falou, tem um fato assim, 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 vamos ver? Falei, vamos. E era na Vila Resende. Veio uma moça que trouxeram de lá, Néder, pele e osso. E, de repente, começamos a fazer o trabalho, e Maurício Cardoso, coitado, na época, foi a primeira vez que ele foi no trabalho espiritual. O que aconteceu? Uma parente dela que estava junto lá, ficou tomada de espírito e se jogou no chão. Maurício ficou apavorado. Falei, não, Maurício, deixa a moça lá, vamos cuidar dessa aqui. Bom, traduzido, descobrimos que o que ela tinha era o encosto de um indivíduo que ela cuidou com câncer lá. E aquilo lá emplacou nela, que ela veio para cá, nós tivemos que fazer a separação, né, daquele espírito da moça, e foi aqui que ela se curou. Está vendo? Então, olha, tem casos... Muitas experiências, né? Lindíssimo, lindíssimo.
Muitas histórias comprovadas, muita coisa bonita. Essa da Beira Rio, eu tenho gravação. Sim. Eu tenho 4 gravações da Beira Rio. Olha lá, você quer saber? De uma outra que eu tenho da Beira Rio, aqui na rua Inápolis, Iracemópolis, qualquer coisa assim, uma menina de 14 anos que punha fogo na roupa sem que ninguém soubesse. Isso aí também é um tipo de mediunidade. Tanto que eu gravei na Beira Rio. Isso aí, o fogo normalmente, pegava sem ela fogo, provocar. Sem ela provocar. Pegava fogo nas roupas. E o povo, lá foi padre, foi diácono, foi não sei o quê, foi tudo contra a gente. Aí nós fomos lá e o pai e a mãe queriam saber, falou, mãe, seu Hélio, explique para mim o que está ocorrendo aqui. Eu falei, é muito fácil, eu falei. É só o senhor não deixar essa moça aqui sozinha, porque a mediunidade dela faz com que ela realize isso. Néder separou a menina de uma outra que tinha lá, acabou o fogo. Tá gravado. Era a união das duas que provocava isso. Provocava isso, olha lá. Mas o padre foi lá, tacou a Bíblia na cabeça da moça. Outro foi lá com a espada. Isso aí... Não resolveu nada. Não tinha como, né, Néder? Separou, porque a mediunidade é assim, você tem que ter um bom médium, né? Para que possa resultar alguma coisa. Agora, hoje, Néder, já não é muito fácil, viu? Vamos dizer assim, o grau de mediunidade hoje, em relação a antigamente, está bem fraquinho, viu? Não sei a causa. O que nós vamos fazer, né? Acho que o Criador falou, por enquanto chega, vamos fazer com que essa turma aprenda um pouquinho mais, né? É a reciclagem, né? Não é? Reciclagem do mundo espiritual. Seu Hélio, grande abraço para o senhor, viu? Eu fico feliz, o senhor representa muito para a história de cada um de nós, e eu particularmente tenho uma história também com o seu Hélio, que teve um dia que eu vim aqui no final de tarde, muito triste, com um problema de saúde, e a primeira pessoa que me orientou foi o senhor. Eu não orientei, eu recebi você de coração, porque, como eu falei para você, seu pai era um grande amigo. Ele é, porque há pouco tempo a gente ainda esteve aqui, junto, né? Então, nossa, daquela época, meu Deus do céu, quantos companheiros nós tivemos, né? Mas eu te agradeço muito, muito agradecido pela oportunidade. Eu que te agradeço. E vamos fazer muitas dessas ainda pela frente. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Com essa nossa entrevista aqui com o nosso querido Hélio Braga, a gente encerra essa reportagem. A gente vai convidar você agora a dar uma passeada aqui pelo Centro Espírita Manuel Girão, vendo os momentos dessa noite muito importante, a galeria dos ex-presidentes, enfim. Vem com a gente.